privilégio abrirmos a palavra de Deus e acho que hoje é um dia talvez bom para quem é visitante, porque se eu perguntar em que livro vamos abrir hoje, ninguém vai saber, porque hoje não vamos abrir em Gênesis. Hoje, por ser Páscoa, demos um break de uma semaninha. As crianças estão de férias da Páscoa, nós estamos de férias de Gênesis, então hoje vamos tirar o dia para focarmos numa outra passagem de igual importância e vamos estar a falar sobre a Páscoa, ok? Aqui só enquanto eu abro aqui tudo certinho, vou dando um spoiler, se puderem ir abrindo as vossas Bíblias em Êxodo 12, apenas para os curiosos, ok? Porque a pregação, na verdade, vai ser em 1 Coríntios 15. Mas quem é curioso, e estou a ver muitos curiosos porque estão a ir aí para Êxodo, mas quem é curioso pode abrir em Êxodo 12. E nós hoje vamos estar a falar sobre alguns temas, mas antes, só enquanto eu estou a abrir aqui a pregação, que a internet não está a dar. Vamos lá. Por favor. Ok, deu. Ok. Eu gostava de fazer umas perguntas. A primeira está fácil, ok? Páscoa. O que é a Páscoa? Quando nós pensamos na Páscoa, o que é que vem à mente? Ressurreição de Jesus, ok? Muito crente essa resposta. Vamos aí fora. Imaginemos, vamos a um jardim de infância, ok? Ou vamos, sei lá, na escola do Davi. Vamos lá na escola do Davi, perguntamos: o que é a Páscoa para as crianças? O que é que acham que as crianças iam dizer? Coelhinho da Páscoa. Tu sim, mas o resto da escola? Tá, mas e o resto da escola? Só tens 2 alunos lá na escola. A escola está muito pequena, pô. Eu ouvi, podiam dizer o coelhinho, os ovinhos da Páscoa, o chocolate ou não? Talvez alguém que já andou na escola e já não vê muita piada naquilo vai pensar: Páscoa para mim é férias. Ok? Quem é trabalhador então até pensa: bendito fim de semana prolongado. É ou não é? É o que vem por aí. Mas se nós realmente parássemos e dessemos uma de youtuber, influencer, fôssemos aí na rua com uma câmera e perguntássemos na pessoa: olha, estamos a celebrar o que é hoje? Talvez alguns diriam: é a Páscoa, mas o que é que significa a Páscoa? E acho que iríamos ter um vídeo bastante interessante, ok? Se calhar eu devia ter pensado nisso antes, devíamos ter feito uma espécie de experimento social e ter perguntado às pessoas. Se calhar dava um vídeo giro, ok? Para o ano, Santi, para o ano fazemos isso. Mas perguntar às pessoas, parar as pessoas na rua e perguntar: olha, o que é a Páscoa? Ok? O que é que ela significa? E aqui na igreja perguntei: o que é a Páscoa? Disseram: ressurreição de Cristo. Muito crentes, ok? Está aí, está alinhadinho. Mas talvez muitos de nós, dentro desta igreja, não sabemos a história da primeira Páscoa. Ok? Como é que a Páscoa começou? E se calhar nós pensamos: a Páscoa se calhar foi ali, no domingo que Cristo ressuscitou e foi por ali. E talvez há aqui algumas coisas que nós precisamos alinhar e entender o significado por trás da Páscoa. Ok? Então, em Êxodo 12, ok? Quem tem lá Êxodo 12... não vamos ler toda a passagem, porque a passagem é grande, mas vamos estar a falar um bocadinho sobre aquilo que é a Páscoa. Para entendermos, Êxodo 12 já é um grande salto de onde nós estamos, normalmente em Gênesis, ok? Mas basicamente, lembra-se de Abraão, que vimos a semana passada? Ok? Abraão mudou o nome, Deus mudou o seu nome para Abraão, e realmente vimos que a sua esposa era estéril, mas Deus fez um milagre, e ela, com muita idade, ela já velhota, teve um filho, Isaac, e depois veio Jacó. Que Jacó, Deus mudou o seu nome para Israel, e teve filhos. Estes filhos foram para o Egito numa história muito interessante de José, que nós também vamos estar a falar, mas eles estiveram lá no Egito como provisão, ok? E aqui quero já chamar a atenção para quem tem assim um espírito mais fariseu, para não querer ofender, mas diz assim: não, porque eu agora estou a passar por um Egito muito grande, e o irmão está em pecado, aquele irmão está a ir para o Egito, ele está a descer para o Egito. Irmãos, o próprio Deus mandou o povo de Israel para o Egito para suprir a sua fome, ok? Egito é uma localização geográfica, não significa que a pessoa, é como dizemos, subir para Jerusalém. Porquê que a pessoa sobe para Jerusalém? Não, para ficar mais perto de Deus. Não, subir para Jerusalém porque Jerusalém fica no topo de uma montanha. Então, literalmente, há que subir para Jerusalém. Então, o povo de Israel desceu ao Egito, mas como provisão de Deus. Só que o povo ficou por lá. E ficou por lá vários anos. Na verdade, ficou por lá 400 anos. E chegou lá um faraó que esqueceu-se deste Deus de José, esqueceu-se deste Deus da promessa de Abraão. Pensou: poxa, esses israelitas são vários.
Olha, e Deus, vimos ali já o cumprimento da promessa que Deus realmente tinha dito a Abraão. Abraão, a tua descendência vai ser grande. E o primeiro a reparar nisso foi o faraó. O faraó disse, epá, isso aqui davam bons escravos. E temos que começar aqui a controlar, porque senão esse povo vai ficar mais forte que nós e daqui a bocado do Egito vai virar o novo Israel. Não, não pode ser. E foram escravizados. 400 anos o povo de Israel foi escravizado. Até que chegou o momento que Deus levantou Moisés para que Moisés libertasse o seu povo. Para que Deus libertasse através de Moisés o seu povo. O que é que aconteceu? Moisés, não, senhor, eu sou mudo, falo mal. O senhor apanhou também Arão, irmão de Moisés, e utilizou-o como sacerdote e profeta no meio de Israel. Ok? Estamos nesta condição. Parecemos, não, Deus mandou, o Moisés e Arão vão obedecer e o faraó está quieto. O faraó vai dizer, pá, Deus sim, obedeço. Foi isso que aconteceu? Não. O faraó disse, vocês querem sair para adorar o vosso Deus? Não. Então, começou ali um braço de ferro entre o faraó e, para quem ainda não percebeu, o faraó era o Deus do Egito, ok? Os egípcios é um povo politeísta, mas o faraó era como um Deus encarnado entre eles. Era um Deus ali que habitava e governava e ninguém contestava o faraó porque achavam que ele realmente era uma divindade. Então ali foi um braço de ferro de divindades. Faraó, Deus. Obviamente sabemos que o faraó estava ali a fazer a sua força máxima e Deus apenas estava a demonstrar parte do seu poder quando enviou as 10 pragas do Egito. Antes da última praga, e o Lucas ele está a reclamar porque ele sabe qual é a última praga. A última praga era a morte do primogênito e ele é o primogênito, então por isso é que ele está preocupado. Uma praga terrível, terrível. Mas Deus, ele quis providenciar um meio para que o povo de Israel fosse salvo. E todo aquele que cresce naquilo que era a promessa de Deus, de poupar o primogênito, de obedecer aquilo que Deus tinha instituído, haveria de ser poupado. Então, quando nós pensamos em Páscoa, já estão aqui um pouco neste esquema, eu quero vos mostrar aquilo que aparece a primeira Páscoa na Bíblia. Então, em Êxodo 12, vão identificar alguns versículos e depois de repente vão dizer, não, pera, está a faltar um versículo aqui, não é isso, ok? Não é uma heresia nova que eu estou a querer fugir dos versículos da Bíblia, é só porque é um texto muito grande. Então, seletivamente, apanhei aqui algumas instruções, mas se estiverem curiosos, leiam em casa, faz bem, tá bom? Êxodo 12 diz o seguinte, no Egito o Senhor falou com Moisés e Arão e disse-lhes, este mês será o vosso mês mais importante e o primeiro dos meses do ano. Digam a todo o povo de Israel o seguinte, no dia 10 deste mês, cada um de vós escolha um cordeiro por família, um por cada casa. Se a família for pequena para comer todo o cordeiro, então o chefe da família e o seu vizinho mais próximo comerão juntos, repartindo o cordeiro conforme o número de pessoas e a quantidade que cada um pode comer. O cordeiro não deverá ter defeitos. Deve ser um macho de 1 ano em vez de cordeiro. Pode ser um cabrito. Com o sangue do animal, marquem as 2 ombreiras e a verga da porta da casa onde estiverem a comer. Nessa noite, comerão a carne assada ao lume, com pão sem fermento e com plantas amargas. Quando comerem o cordeiro ou cabrito, deverão estar vestidos como se fossem viajar, ter os pés calçados e o cajado na mão e comer depressa, pois é a Páscoa do Senhor. A Páscoa do Senhor, a primeira vez que aparece. Nessa noite passarei por todo o Egito e farei morrer o primeiro filho de todas as famílias egípcias. Luca, não te preocupes, não és Egito, podes voltar. A primeira cria de todos os seus animais e exercerei a minha justiça contra todos os deuses do Egito, porque eu sou o Senhor. O sangue há de servir-vos para assinalar as casas onde se encontram. Assim, quando eu vir o sangue, passarei adiante e nenhum de vós morrerá, quando eu ferir de morte os egípcios. Esse dia deverá ser entre vós recordado e celebrado com grande festa em honra do Senhor. Ficam obrigados a celebrá-lo para sempre, bem como os vossos descendentes. Moisés disse ao povo, atenção, isto era Deus que estava a falar com Moisés e com Arão, então Moisés apressa-se e vai dizer ao povo, respeitem esta lei como lei eterna para vós e para os vossos descendentes. E quando entrarem na terra que o Senhor vos dará, qual é essa terra? Canaã, que Deus já havia prometido a Abraão. Ele diz, quando entrarem na terra que o Senhor vos dará, como prometeu, deverão continuar a celebrar esta festa. Qual é a festa? Páscoa. Quando os vossos descendentes perguntarem o que é que a Páscoa significa, devem responder-lhes. Devem responder-lhes o seguinte, isto é o sacrifício da Páscoa em honra do Senhor, porque ele feriu de morte os egípcios, livrou as casas dos filhos de Israel no Egito e poupou as nossas
famílias. Entenderam? Primeira Páscoa ficou instituído. Olha, Deus, a minha última praga, será realmente a morte de todo o primogênito, seja de ser humano, seja de animal. Todo o primogênito no Egito vai morrer. Ora, aqui está a minha instrução. Peguem num cabrito, sacrifiquem o cabrito, assem o cabrito e comam com pão sem fermento e plantas amargas. E vão apanhar um ramo e algodão e vão passar o sangue do cordeiro na ombreira da porta e nas laterais. Vão passar ali o sangue. Isto será por sinal, quando o anjo da morte do Senhor passar, ele há de passar pela porta da casa e ver. Nesta porta, há alguém que me obedece, alguém que crê na minha palavra, alguém que sabe daquilo que sou capaz, e passarei em diante. Obviamente estou a parafrasear, tornar curto e claro aquilo que está aqui a ser dito. Mas Deus diz, todos os anos, este aqui vai ser o vosso calendário. Vocês vão marcar o vosso calendário através disto. E todos os anos este vai ser o vosso primeiro mês, o vosso primeiro dia. Então peguem, desafios a pegarem um calendário judeu e vão ver, isto é a primeira festa que tem. É aqui que se organiza o calendário judaico, através da Páscoa. Este vai ser para marcar os vossos dias, mas vocês não vão celebrar a Páscoa somente este ano, mas todos os anos. Até que vocês cheguem na Terra Prometida. E quando chegarem na Terra Prometida, podem parar de celebrar a Páscoa? Não, quando for a altura da Páscoa, continuam a celebrar. E as gerações vão passar e os vossos filhos vão perguntar: porquê que celebramos a Páscoa? Porquê que na Páscoa nós comemos cabrito? Porquê que está na promoção no Pingo Doce? Porquê que toda a gente vende cabrito? O quê? Hão de explicar. Isto é o sacrifício da Páscoa, em honra do Senhor. Porque quando ele feriu de morte os egípcios, livrou a casa dos filhos de Israel no Egito e poupou as nossas famílias. Era um testemunho. E lembram-se do problema que havia antes? O mesmo problema que tivemos quando houve toda a situação de Babel, em que queriam construir a torre e todo o tema. Qual era o problema de ficarem juntos? Porque a maldade estava lá e realmente não haveria uma testemunha fiel. Mas Deus escolheu o seu povo para que vocês vão ser minhas testemunhas fiéis e vão dar a conhecer quem eu sou. E então vão fazê-lo. E a Páscoa, e hão de vos perguntar e vocês vão poder responder, porque o Deus poderoso vos livrou da mão dos egípcios. Primeira Páscoa. Se algum judeu vier falar convosco, vai chamar isto de Pessá. Significa a passagem. Porque realmente, quando havia alguém que cria em Deus, o anjo da morte passava por cima dessa casa e não morria ninguém. Não morreu ninguém nesta 10ª praga do Egito. A primeira Páscoa foi celebrada pelos descendentes de Abraão, o povo de Israel. O juízo de Deus caiu sobre o Egito. Os israelitas saíram ilesos das 10 pragas. Todos os egípcios tinham o faraó como seu Deus e na Páscoa todo o Egito ficou a saber que só há um Deus. Só há um Deus poderoso e digno de louvor. Ficou demonstrado em todo o Egito. Em todo o Egito. Deus não joga para perder. Essa foi a primeira Páscoa. Deus poupou o povo israelita, libertou-o da escravidão e eles desfrutaram de uma grande liberdade. Desfrutaram de uma grande liberdade e pensamos, uau, que história. Talvez hoje se dava um documentário da Netflix. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, mas imaginem, em toda uma região, pensemos só Moura Correia, que é pequenino, mas em toda uma região, todos os primogênitos, seja de animais, seja de casa, morrem. Que fenómeno, e não digo isto de ânimo leve, é algo impensável, algo temível, Mas o povo de Israel obteve liberdade. Só que essa liberdade teve um preço. Qual foi o preço? Um cordeiro teve de ser sacrificado. Um cordeiro teve que ser sacrificado. Um por família. E lembra-se, não era um cordeiro qualquer, era um cordeiro valioso. Um cordeiro sem mancha, sem defeitos. Este foi o preço da liberdade do povo de Israel. Agora eu gostava que nós falássemos sobre um outro termo, morte. Eu ia pensar, poxa, pregação triste essa, morte. A morte dá-te medo. Eu não sei se já paraste para fazer alguns planos sobre a tua morte. É bom ter um testamento ou pensar, deixar a tua família saber, olha, eu quero ser sepultado ali em Samora. Não, eu nasci lá no Brasil, então por favor, comprem um seguro que manda para o Brasil. Não, a mim podem cremar, mandem-me para o churrasco que eu não quero saber e já fica. É bom fazer planos para a morte. Porquê? Porque a morte não surpreende a ninguém. Toda a gente entra no mundo, a minha mãe sempre disse, para morrer basta estar vivo.
Não é preciso grande mistério. A morte de animais não surpreende e de seres humanos, apesar de poder ser triste, mas não surpreende. Até dizem que a única garantia que nós temos é a morte. A morte faz parte da humanidade. Desde Gênesis 3. Lembram-se de Gênesis 3? A humanidade pecou, desobedecendo a Deus e desacreditando em Deus. Desde aí a morte faz parte da humanidade e tem sido sempre assim. Algo que sim surpreende e algo que sim é um pouco mais animador é a ressurreição. A morte, todos morrem. Mas voltar a viver e permanecer vivo. A ressurreição sim surpreende. Eu gostava de trazer a importância, e podem ir abrindo as vossas Bíblias em 1 Coríntios 15, mas eu gostava de trazer em ênfase a importância da ressurreição. Sabem? Porque não há evangelho sem ressurreição. Pensamos, Deus foi grande, Ele salvou o povo de Israel nesta primeira Páscoa. Mas muitas Páscoas mais para a frente, centenas de Páscoas mais para a frente, uma Páscoa especial ocorreu. Páscoa em que Cristo morreu, foi sepultado e ressuscitou dentre os mortos. Não há evangelho sem ressurreição. Sei que muitos acordaram cedo hoje, se vão dormir, se vão dar umas cabeçadas aí no meio da pregação, pelo menos fiquem com isto em mente. Não há evangelho sem ressurreição. O que é a pregação de hoje? Não há evangelho sem ressurreição. Ok? Podem dormir, aqui os interessados continuam a ouvir. Brincadeira, não durmam, vão ofender. 1 Coríntios 15, vamos tomar algumas notas. Ok? No versículo 12, Paulo ele diz uma coisa bastante interessante. Se Cristo está a ser pregado, ele a falar com uma igreja de crentes em Corinto, ele diz, se Cristo está a ser pregado como ressurreto dentre os mortos, isto é o Evangelho, Cristo está a ser pregado como ressurreto dentre os mortos, como dizem alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos. E isto chama a atenção à igreja de Corinto e deve também chamar a atenção à nossa igreja. Podes gostar do ambiente, da vibe que há aqui na igreja, gostas do café que a Sofia te serve, gostas do convívio que há por aqui, gostas porque temos pintores, temos pedreiros, temos técnicos de segurança, temos mecânicos, temos eletricistas, temos várias coisas aqui na igreja. Então aquilo que eu preciso dá-me jeito. Mas honestamente, ququando nós falamos disso de ressurreição, nós somos simpáticos aqui e tudo, mas isso de ressurreição, isso já é muito milagre, para o meu gosto. Milagre é eu ter passado na escola, isso é que foi milagre. Mas ressurreição, não, isso já é exagero. E Paulo ele está a chamar a atenção, porque na igreja de Corinto havia pessoas que estavam a dizer, não, sim, Cristo está, gosto muito desta comunidade, mas ressurreição não. Isso não existe. E Paulo está a chamar a atenção a dizer, como assim? Vocês dizem que a ressurreição não existe. E Paulo, ele não somente pergunta porquê que a ressurreição não existe, mas ele mostra-nos alguns pontos, mostrando a realidade se não houvesse ressurreição. Sem ressurreição, a nossa mensagem como igreja, a nossa mensagem e a nossa fé são vãs. O que é que diz no versículo 13 e 14? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, então a nossa pregação é inútil e também a vossa fé. Muita atenção. Se Cristo não ressuscitou, se tu não acreditas nisso, pensas, olha, Cristo realmente não ressuscitou. Convido-te a pegares nas tuas coisas, investe no motoclube. Investe em passeares com a tua família, porque aqui não estás a fazer nada. Aqui não estás a fazer nada. É vã a nossa fé. Cantamos em vão. A nossa fé, aquilo que nós pregamos, as pulseiras que utilizamos, isto não serve para nada se não há ressurreição. A nossa mensagem, aquilo que pregamos, não serve para nada. Então aproveita o teu domingo de outra maneira. Não nos vamos reunir. É mais, vamos vender o edifício da igreja. Porque se não há ressurreição, é vão. Pior do que ser vão, do que estarmos aqui à toa, nós seríamos mentirosos. Seríamos falsas testemunhas de Deus. O que é que diz no versículo 15? Assim somos também considerados falsas testemunhas de Deus, afirmando que Ele ressuscitou a Cristo, a quem não ressuscitou, se de facto os mortos não ressuscitam. Então, olha, não acreditas que há ressurreição? Tu estás a ser um mentiroso. Porque o Evangelho, aquilo que nós dizemos viver, inclui a ressurreição. É fundamental para a nossa fé a ressurreição. E se não acreditas nela, estás a ser um mentiroso. Diz o quê? Que nós não cremos que os mortos ressuscitarão. Tal como lemos no versículo 15 e no 16, porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou.
Então lembra-se daquilo que eu disse? Que, olha, se não acreditas na ressurreição, mais vale passeares o teu domingo. Aproveita o teu domingo. Porque a tua esperança média de vida são 80 anos de vida. Tu já tens uns 40. Olha, tens mais 40 anos de fim de semana e tudo mais e vai acabar e esta foi a tua vida. Aqui ficou. Nós não queremos que os mortos ressuscitarão. Não temos esperança. Aquele ser querido, aquele irmão amado. Não temos esperança. Mas a verdade é que se não acreditamos na ressurreição, nós ainda permanecemos no nosso pecado. Se para nós não há ressurreição, se pensamos, não, isso já é exagero dos cristãos. No versículo 17 diz, se Cristo não ressuscitou, a vossa fé é inútil e ainda estáis nos vossos pecados. Continuas nos teus pecados, amarrado, escravizado, e sem esperança de sair disso, sem esperança de poder vencer o bom combate. Os que morreram em Cristo estão perdidos para sempre. Temos aqui nesta igreja o exemplo da nossa amada irmã Marilyn. Juntamente com o pastor João, fundaram esta igreja. Quem não a conhece é a senhora que está ali na foto ali atrás. E se nós não acreditamos na ressurreição, a vida da Marilyn foi em vão. E podemos perder a esperança porque nunca mais a voltaremos a ver. E atenção, aproveitemos aqui os nossos convívios e tudo, porque uma vez que a Lirimir morrer, já ninguém vai comer arepas. Uma vez que o Adriano morrer, já ninguém vai ouvir um piano fixe. E ainda tu pelas contas vais mais cedo. A vida toda concentra-se aqui na terra. Toda a nossa esperança fica por aqui e torna-se vão. No versículo 19, o que é que nos diz? Se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de compaixão entre todos os homens. Isto está muito bonito. Quem colocou a Almeida Corrigida do século XXI, colocou aqui uma bela cortina para tapar a miséria que realmente diz no texto original. No texto original diz, se a nossa esperança em Cristo é apenas para esta vida, somos os mais dignos de pena. Somos os mais miseráveis à face da terra. Se não há ressurreição, é este o panorama. Este é o panorama se nós não acreditamos na ressurreição. As histórias do Egito são antigas e tudo mais, mas já Cristo já não se aplica desta maneira. Sem ressurreição, sem esta bendita Páscoa, estamos à toa. Somos mentirosos, não temos propósito, não aproveitamos bem o nosso tempo e sabemos que o nosso tempo finda aqui. Eu acho muito interessante aquilo que Paulo aconselha às pessoas que realmente estão nesta postura de não há ressurreição. No versículo 32, ele diz o seguinte, e leiam todos comigo. 1, 2, 3. Se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Um carpe diem aqui muito louco. Olha, se não há ressurreição, se os mortos não ressuscitam, comamos e bebamos, porque amanhã vamos todos morrer. Essa é a melhor postura que tu podes ter. O melhor conselho que Paulo deixa, se tu não acreditas na ressurreição. Irmãos, sabem algo maravilhoso? Há ressurreição. Há ressurreição. E porque Cristo ressuscitou, e podem virar aí a vossa página para os versículos 51 até ao 57. Há aqui muita esperança. Eu digo-vos um mistério, diz no versículo 51. Eu digo-vos um mistério. Nem todos iremos falecer, mas todos seremos transformados. No momento, no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta. Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão, imperecíveis, e nós seremos transformados. Pois é necessário que aquilo que perece se revista do que é imperecível, e o que é mortal se revista do que é imortal. Mas quando o que perece se revestir do que é imperecível, e o que é mortal se revestir do que é imortal, então se cumprirá a palavra escrita. Isto está muito confuso. Perecível, revestir, não revestir, tirar, pôr. O que é que isto mais ou menos traduz? Diz aqui, a morte foi engolida pela vitória. Ou foi vitória a ressurreição? No 55, onde está a morte a tua vitória? Oh morte, então como é que é? Onde é que está a tua vitória? Onde está o teu aguilhão? Essa tua arma secreta, morte? Como é que é? O aguilhão da morte é o pecado. E a força do pecado é a lei. Essa é a força da morte. É vivermos em pecado.
Mas graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que está vivo, que ressuscitou. Porque há ressurreição, porque Cristo ressuscitou. Nem todos nós, mais uma vez, a Bíblia diz de uma maneira bonita, nem todos dormirão. Dormir é morrer, ok? Nem todos morreremos, mas todos seremos transformados. Porquê? Porque Cristo ressuscitou. Há esperança e a qualquer momento isto há de acontecer. A qualquer momento os mortos vão de ressuscitar. Se nós ainda estivermos vivos, vamos ser arrebatados. Porquê? Tem certeza? Porquê? Porque Cristo ressuscitou. O que é corruptível? Este nosso corpo, que apanha qualquer doença, que fica velho. As riquezas que nós temos. O que é corruptível se revestirá do incorruptível. Vida eterna. Temos vida eterna porquê? Vamos entender a vitória sobre a morte e sobre o pecado. Dizer, eu ainda vivo aqui na terra, ainda sou pecador. Aqui na terra tu obtens o perdão que te foi oferecido na cruz. Obtens a salvação. Não por mérito teu, por graça de Deus. Por graça de Deus. Mas aqui tu ainda lutas contra o pecado. Mas um dia, tu has de conhecer a verdadeira vitória. Não has de lutar mais contra doenças, não has de lutar mais contra essa tua natureza pecaminosa e tu estás como Paulo. O bem que eu quero fazer, não faço, mas o mal que eu quero fazer, toda hora estou a fazer. Has de conhecer essa vitória. Vamos entender a vitória sobre a morte. A morte não nos assusta, a morte não nos dá medo, porque ainda que morramos, porque Cristo ressuscitou, temos vida, temos vitória. Somos vitoriosos. No versículo 57, graças a Deus que nos dá a vitória por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Porquê? Porque Cristo ressuscitou. Porque Cristo ressuscitou. Irmãos, com um dedo ainda aí em 1 Coríntios 15, no versículo 57, depois vamos ler o 58, mas eu agora vou saltar para João 5, apenas chamando a atenção para uma coisa. E enquanto estão a abrir em João 5, nós vamos estar a ler do versículo 24 até ao 29. Mas João 5 nos chama a atenção para algo muito importante. Como nós vimos hoje, a morte é algo garantido. Sim, a morte é algo garantido. Se Cristo voltar antes, vencemos as probabilidades. Mas a probabilidade maior é que a morte é algo garantido, com certeza. Nós estamos preparados para enfrentá-la. Ninguém precisa responder, ninguém precisa levantar o braço. Pensa. E não penses somente de uma maneira lógica, mas põe os olhos da fé nisto. E se o Espírito Santo está a falar contigo, deixa que ele fale. Porque é ele que te convence do teu pecado, da justiça e do juízo. E tu sabes que és pecador. Todos nós o somos. Não é aqui um concurso de quem é mais, quem é menos. Todos somos. Todos estamos condenados. Por causa da justiça de Deus. E há de haver juízo. Há de haver juízo. Às vezes nós perdemos a perspectiva de que a morte existe. Estamos a viver como se fôssemos viver para sempre. Mas a morte está aí, à porta. Sabe? A morte está à porta, mas a vida não acaba com a morte. João 5, 24 ao 29 diz o seguinte: em verdade vos digo, isto são palavras do Senhor Jesus, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não vai a julgamento, mas já passou da morte para a vida. Em verdade vos digo que virá a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Pois assim como o Pai tem vida em si mesmo, assim também concedeu ao Filho ter vida em si mesmo. E deu-lhe autoridade para julgar, pois ele é o Filho do homem. Não vos admireis disso, porque virá a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito bem para a ressurreição da vida, e os que tiverem feito mal para a ressurreição da condenação. Entendem? A morte é garantida, mas a vida não acaba na morte. A ressurreição também é uma garantia. Mas aqueles que decidiram depositar a sua fé na ressurreição de Cristo, no seu poder, estes vão ressuscitar para a vida eterna. Mas aqueles que não, vão ressuscitar, mas para o sofrimento eterno, para a condenação eterna. Então, animo-te a que tenhas olhos bem abertos. Existe um caminho para a vida. Crer que Jesus morreu e ressuscitou. E permitir que seja Ele quem vive em mim e quem me ressuscita. Se tu não crês na ressurreição,
Hoje é um bom dia para começares a pensar sobre isso. Se tens alguma dúvida, acaba o culto, acaba aqui a celebração, podes conversar comigo, com mais alguém. Conversa sobre isto. Não fiques com isto a matutar na cabeça, porque tu não tens os próximos 5 minutos da tua vida garantidos. Agora pensar, poxa, essa mensagem aqui foi só para os descrentes, só para quem se diz ateu, só para quem não acredita na ressurreição. Lembra-se que eu disse para manter o dedo ali em 1 Coríntios? Eu não ouvi o meu próprio conselho, eu perdi. 1 Coríntios 15, o versículo 58. No final desta palestra magistral de Paulo sobre a ressurreição, ele diz, portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre atuantes na obra do Senhor, sabendo que nele o vosso trabalho não é inútil. Estás desanimado? Talvez alguma igreja, talvez algum irmão te feriu, talvez tu mesmo tenhas ficado desanimado com as simples circunstâncias. Não te desanimes. Sê firme e constante no teu serviço ao Senhor, porque o teu serviço aos seus olhos não é inútil. Tens vontade de servir? Serve. Não baixes os braços. O ministério nem sempre é encorajador, mas não baixes os braços. Não baixes os braços. Estás cansado? Não baixes os braços. Sê firme e constante, porque Cristo ressuscitou e havemos de conhecer a vitória. E não fiquemos com esta vitória só para nós. Espalhemos-la. Muito obrigado, meu Jesus, porque ressuscitaste. Obrigado porque em Ti temos vida e podemos cantar sobre isso. Meu Pai, ajuda-nos a viver com a ressurreição sempre como a prioridade das nossas vidas, Pai. Nunca desacreditando o mérito da ressurreição. Ajuda-nos a ter também bem presente que a morte está ao virar da esquina, Pai. Ajuda-nos a termos isso como prioridade também, a espalharmos o Teu Evangelho, a vivermos o Teu Evangelho. Oramos assim pedindo em nome de Jesus. Amém.